Pessoal, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu estou focalizando aqui no versículo 46 do Evangelho de Mateus, capítulo 27. Por quê? Eu quero desmistificar uma ideia tradicional, um entendimento tradicional do nosso meio, de que quando Jesus faz essa declaração, Eli, Eli, lama sabachthani, né, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas ou virou o rosto para Jesus, porque não pôde suportar o seu filho levando sobre si os pecados da humanidade. Isso é uma ideia equivocada no nosso meio. Eu quero, através de uma rápida análise, provar isso com a própria Bíblia, com a própria Escritura Sagrada, tá bom? Eu entendo que isso é importante, por quê? Porque isso diz respeito a nós, né? Porque passa a ideia de que Deus abandona a pessoa em momentos agudos da sua vida, mas não é assim. Porque eu falo isso? Porque Cristo ali representava todos nós, né? Inclusive há músicas que declaram isso, né? Deus Pai o abandonou. Então vamos direto ao assunto, né? Jesus, por volta da hora nona, clamou em alta voz, né? Em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Eu vou mostrar que a ideia de que Deus virou as costas não é correta, né? E que isso aqui nada mais é que a expressão da humanidade de Cristo. Então, primeiro, deixa eu mostrar para vocês, nas próprias palavras, numa profecia, nas próprias palavras de Jesus, numa profecia de Davi, né, que o que eu estou falando é verdadeiro. Então a gente vai lá para o Salmo 22, tá? Tá aqui, Salmo de número 22, onde no primeiro versículo, né, Davi já traz a seguinte declaração: Deus meu, por que me desamparaste? Então não tem como negar, né, o sentido profético, né, profundamente profético desse salmo. Quem conhece sabe que é inclusive considerado o Salmo da Cruz, né, onde relata aqui o pensamento, né, a intimidade do Messias ali naquele sofrimento da cruz. Nos primeiros versículos a gente vai ver, né, todo um pedido de socorro, um clamor dele, mas a partir do versículo 22, veja o que ele diz: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Já muda, né, a reação dele. Versículo 23, vós que temeis o Senhor, olha aqui, está falando direto para o povo, louvai-o, glorificai-o vós todos, descendência de Jacó, reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. E por que isso? Aí no versículo 24 está a prova da verdade que eu trago para vocês hoje. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito. Esse aflito aqui ele falava dele mesmo. Nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. O que a gente leu lá em Mateus? Né? Em alta voz. Então, isso aqui diz respeito àquele brado que ele deu, onde ele mesmo diz: não desprezou, nem abominou a dor do aflito, que era ele mesmo, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Ora, alguém que dá as costas não ouve, não dá ouvidos, né? Então está aqui a prova de que esse ensinamento tradicional do nosso meio não é correto, tá bom? Agora, a prova de que aquilo era a humanidade de Cristo manifesta naquele brado, eu vou mostrar para vocês aqui em João. Ó, deixa eu lá em João. Opa, deixa eu chegar aqui no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, tá? Versículo 29. Veja o que Jesus declara num dado momento do ministério dele. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Né? Então Jesus está dizendo o seguinte: aquele que me enviou, isto é, o Pai, está sempre comigo, não me deixou só. Quer dizer, ele está dizendo, ó, o Pai não me abandona. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Tá? Aí, só para confirmar isso aqui, olha o que Isaías
no capítulo 53, também um capítulo tradicional a respeito do sofrimento vicário de Cristo, olha o que Isaías diz aqui, ó, livro de Isaías, capítulo 53, no versículo 10. Ele diz assim, ó, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quer dizer, além dele estar fazendo a vontade do Senhor, lá no início ainda diz assim, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Né? Então, aquilo não era um desagrado a Deus. Pelo contrário, Deus estava vendo ali, na obra do seu Filho, o livramento prometido aos pecadores. Né? Então, Jesus disse, ele está sempre comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. E estar na cruz agradava a Deus. Ele mesmo disse lá em João, vamos voltar lá em João, capítulo 12, olha o que ele vai dizer a respeito dessa obra. Né, a respeito dessa obra que ele veio fazer. Deixa eu passar aqui rapidamente para a gente ganhar tempo. Está aqui, ó, João capítulo 12, tá? Versículo 27, ele diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Quer dizer, ele está dizendo, eu vim para isso. Né? E aí, aqui já era um momento que começava a se aproximar aquela situação, né, do sofrimento da cruz. Então ele diz assim, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Então veja, Cristo, num dado momento do ministério, ele está angustiado, mas ele ainda diz, eu vou dizer o quê? Em meio a essa angústia, Pai, salva-me desta hora? Ora, mas aqui em Mateus capítulo 26, está aqui, ó, Mateus 26, tá? No versículo 38, olha o que ele diz. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ora, como que no momento de angústia, né, digamos, né, suportável, ele diz, eu vou dizer o quê? Estou sentindo angústia, mas vou dizer o quê? Não, passa de mim esse cálice, né? Não, eu vim para isso. Mas olha aqui, ó, agora a alma dele está profundamente triste até a morte, quer dizer, o momento se tornou mais complicado, está mais próximo. Aqui, ó, é exatamente o momento de Getsêmani. São os momentos que precedem a prisão dele e que ele sabe que vai culminar com o sacrifício da cruz. A ponto dele dizer, minha alma está profundamente triste até a morte. Aí, quando ele vai orar, ele fala exatamente o quê? O contrário do que ele disse inicialmente, né? Ele diz assim, se possível, passe de mim esse cálice. Mas ele mesmo não tinha dito? Ele disse assim, nesse momento eu vou dizer o quê? Não quero mais? Estou contextualizando. Não, ele disse, eu vim para isso. Mas veja que, mesmo a humanidade dele gritando, ele diz, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, queridos, para encerrar, né, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Tá? E alguém pode dizer assim, mas lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, né, ele diz assim, ele o fez pecado por nós. Ora, o próprio texto já se autoexplica. Ele não se fez pecador, ele foi feito pecado. Quer dizer, qual era o preço, né, o salário do pecado? Paulo diz que era o quê? A morte. Então, na cruz, ele não se tornou pecador para salvar pecadores. Senão, ele não poderia salvar pecadores, porque ele havia se tornado um pecador. Né? Carregar sobre si nossas dores, nossa angústia, nosso sofrimento, nossos pecados, não significava dizer necessariamente que ele havia se tornado um pecador. Porque é exatamente a ideia do resgatador lá do Antigo Testamento. Né? O resgatador era alguém que vinha e pagava a conta de alguém que estava devendo e que provavelmente iria se tornar um escravo por causa daquela dívida que não conseguia pagar. Né? O resgatador ele não se tornava escravo no lugar dele, pelo contrário, ele, porque tinha condições de livrar, ele pagava a dívida, né, que era o que ameaçava ele de se tornar um escravo, ele quitava aquela dívida e livrava, né, a pessoa de ir possivelmente para a escravidão. Quer dizer, Cristo ele paga o preço do pecado, ele morre em nosso lugar. Né? É como aquele bode
né, como aqueles animais que recebiam a imposição das mãos dos pecadores, né, eles não se tornavam pecadores, eles carregavam a culpa, eles carregavam, né, eles pagavam o preço, eles morriam no lugar da pessoa, né, mas quem havia pecado era a pessoa. Tá? Então, só para fechar, primeira epístola de João, tá? Primeira epístola de João, João vai declarar uma grande verdade a respeito disso que nós estamos falando, né? Aqui, ó, primeira epístola de João, capítulo 3, tá? Versículo 5. João diz assim, ó, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Tá bom? Fica essa reflexão, né? É um entendimento equivocado que vale a pena a gente estudar, refletir e reaver nosso entendimento, porque isso diz respeito diretamente à nossa vida. Deus não vira as costas para você no momento mais agudo da sua vida, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus.